A TCC, como eu estava falando, ela trabalha a partir da ideia do pensamento, certo? Então, houve determinada situação na vida da pessoa, vamos colocar uma demissão, tá certo? E aí houve a interpretação daquela situação, que é o pensamento, tá? Aquele pensamento ele vai gerar uma emoção, certo? E aquela emoção pode ser tristeza, pode ser angústia, ou pode ser felicidade, enfim, depende de como a pessoa entendeu aquela situação, tá? E aquela emoção, ela vai desencadear um comportamento, certo? Então, vira meio que um ciclozinho. Se você pensar situação, pensamento, emoção, comportamento, e aquele comportamento vai reforçar aquele pensamento. Volta para o ciclo. Por que eu estou explicando isso? Porque a TCC trabalha em cima desses conceitos, certo? Então, vamos supor que a pessoa passou por essa situação da demissão, a empresa estava passando por um momento difícil e teve que, de fato, cortar um quadro, tá? Mas a pessoa pode interpretar aquela situação, né, como se fosse incompetência dela. Ora, eu estou sendo demitida porque eu sou incompetente, que eu não consigo ficar em determinado local, eu sou isso, enfim. Então, aquilo pode desencadear uma emoção, uma tristeza um profunda, uma angústia, e um comportamento de reclusão, de não buscar mais emprego, de se isolar, entende? Então, e esse comportamento vai reforçar esse pensamento de que eu sou inútil, eu mereço mesmo estar, né, distante, eu mereço estar recluso. Então, a ideia é que a gente possa identificar, né, os pensamentos que estão influenciando no comportamento da pessoa, certo? Parece uma coisa fácil, mas não é, porque uma das formas que a gente tem para poder identificar isso, tá, é a gente fazendo um registro, tá? Uma das técnicas que o psicólogo usa é fazer um registro dos pensamentos do paciente, mas só quem pode registrar isso é o próprio paciente, tá? Então ele vai dia a dia fazer esse registro, tá, dos pensamentos dele a partir da emoção que ele teve, tá? Guilherme, eu estou sentindo uma angústia forte no decorrer do meu dia, eu não sei explicar. Ou então, às vezes, eu entro no meu quarto, eu deito, eu choro, ou então no banho eu choro. E aí, o que é que estava passando pela sua cabeça naquele momento em que você começou a sentir essa emoção? Tá? A gente não se percebe esses pensamentos, a gente está sempre com um fluxo de pensamentos muito intenso acontecendo. Tá? Alguns dentro da nossa limiar de percepção, que é a consciência, né? O que é que a gente percebe, o que a gente está pensando, e outros estão em um outro tipo de percepção que a gente passa despercebido. É um pensamento tão rápido que ele passa despercebido. Mas mesmo ele passando rápido e a gente achando que ele passa despercebido, ele está gerando uma emoção, certo? E aí essa emoção, ela pode desencadear um comportamento que vai ser um comportamento que vai reforçar um pensamento, tá? Ou seja, a gente vai desenvolver com o paciente estratégias, certo? De identificar esses pensamentos para que a gente possa intervir neles, tá? Então, a partir dessa intervenção no pensamento, porque o que é interessante desses pensamentos, Carol, eles não são racionais, não todos, certo? Muitos desses pensamentos não passam por uma análise crítica. Você lembra que eu acabei de falar que alguns deles passam pela tua atenção e outros não. Esses que não passam, eles não passam pelo crivo de uma análise crítica, né? A gente não reflete sobre eles. Eles simplesmente passam e a gente acredita que eles são reais, certo? E a gente age como se eles fossem reais. E aí, muitas vezes, isso traz um prejuízo. O que a gente vai desenvolver com o paciente, né, é exatamente essa observação, essa análise desses pensamentos, e a partir que você começa a analisar o teu pensamento, tudo muda, né? A emoção, vamos supor que a pessoa começa a pensar sobre aquela situação que a gente estava falando, da demissão. A pessoa passa a pensar pelo esse pensamento, poxa, por que será que me demitiram? Né? E aí ela começa a ampliar a visão dela, começa a olhar um contexto social. As pessoas, a crise econômica, né, muitas empresas estão demitindo. Será que é por competência minha ou não? Será que não é porque a empresa precisou fazer um corte? Quem mais foi demitido? Foi só eu? Quando vai ver, 10 pessoas foram demitidas, 15 pessoas. Né? Então, isso já traz menos angústia para a pessoa. Fazer esse tipo de avaliação, fazer esse tipo de análise crítica sobre esse pensamento, já vai diminuir muito aquela emoção que ela sentiu. Né? Aquele pensamento sobre ser inútil, aquele pensamento sobre ser inadequado para aquele ambiente de trabalho,
e a emoção, consequentemente, vai diminuir. Então, essa emoção diminuindo também, esse comportamento de se isolar vai diminuir e ela vai voltar a um estado próximo de funcionalidade.